Hoje eu vou falar sobre tabela verdade, tá? E a aula de hoje basicamente é resolução de exercícios, tá? Eu vou mostrar para vocês como determinar a tabela verdade de uma proposição por meio de exercícios. O que acontece? Eu já tinha comentado com vocês nas outras aulas que para saber se uma proposição é verdadeira ou falsa, a gente tem que saber, basta saber quais são os valores verdades das proposições que a compõem, tá? Eu até já fiz um exemplo na aula passada quando eu falei do bicondicional. Então hoje aqui eu preparei uns 10 exemplos para a gente fazer. Uh, então vamos lá. Eu quero construir então a tabela verdade dessa proposição aqui nesse exemplo, tá? Então primeira coisa, você tem que olhar quais são as proposições que estão envolvidas aqui. Se você olhar só tem duas, a proposição P e a Q. Então a gente começa a nossa tabela verdade colocando todas as possibilidades de valores verdades para essas duas proposições, tá? Depois, para o final, tem alguns exemplos que contém três proposições, tá? Dentro dessa proposição maior aqui. Então, assim, quando nós temos duas, a gente começa a tabela verdade sempre da mesma forma, listando todas as possibilidades de valor verdade para P e Q. Então, todas as combinações possíveis. Então, as combinações possíveis são verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Então vamos lá. Então, ó, eu quero analisar essa proposição aqui, ó. P ou não que implica que. Ó, esse não que, esse tio aqui é da negação, tá? Aqui não tem como confundir, por causa do parênteses, tá? É claro que eu estou negando só essa proposição que, tá? Mas para chegar no valor dessa aqui, eu tenho que saber qual é o valor verdade dessa proposição e dessa. O valor verdade da proposição que, eu já sei, tá aqui, ó. Então eu tenho que primeiro deduzir, encontrar os valores verdades dessa proposição P ou não que. Mas antes de chegar em P ou não que, eu tenho que saber o valor de não que, né? Para depois fazer esse ou aqui. Então, primeira coisa aqui, vamos determinar o valor verdade de não que. Então, lembra a definição de negação. Quando você está negando uma proposição, você está trocando o valor verdade da proposição original. A proposição original aqui é a que. Então, onde que for verdadeiro, não que é falso. E onde que for falso, não que é verdadeiro. Ah, só um minuto que eu errei aqui. Aqui é falso, falso. Então, ó, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Agora, para chegar aqui, eu tenho que fazer primeiro esse parênteses aqui, ó. Então, agora a gente pode determinar o valor verdade. Eu vou pôr entre parênteses aqui para ficar mais fácil. P ou não que. Então, P está aqui, não que está aqui. E eu vou juntar as duas com conectivo de junção, né? É o ou, lembra? Na conjunção, ela só vai ser falsa quando as duas proposições forem falsas, né? Então, vamos lá, verdadeiro, falso, verdadeiro, 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 falso, 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 verdadeiro, verdadeiro. Agora a gente pode fazer isso aqui, ó, que eu tenho que pegar essa proposição P ou não que está aqui, condicionando o que. Então é essa coluna, cuidado com a ordem, tá? Condicionando essa. Vai ser algo daqui para cá, tá? Então vamos lá, verdadeiro. Aí no condicional, só lembrando, ela é quase sempre verdadeira. O condicional só é falso, por exemplo, se eu tiver aqui A implica B, só vai ser falso
quando A é verdadeiro e B é falso, tá? Então, vamos lá, verdadeiro, 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 falso, 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 verdadeiro, 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 falso, falso. Ok? Então acabamos aqui, essa é a tabela verdade dessa proposição aqui, ó. P ou não que condiciona não que. Então voltando aqui, vamos então para o segundo exemplo. Eu quero determinar o valor verdade da proposição P e Q ou não P condiciona Q. Para caber aqui na tabela, eu vou chamar essa proposição de R, tá? Então R é só o nome que eu estou dando para toda essa proposição. Então, de novo, a ideia é basicamente a mesma. Para chegar no valor verdade de tudo isso aqui, eu tenho que saber o valor verdade de cada parte que compõe essa proposição. Então, essa proposição aqui ó, só envolve combinações das proposições P e Q. Então, vamos lá, com todas as possibilidades de valores verdades para duas proposições. Então, olha primeiro o caso em que P é verdadeiro. Se P é verdadeiro, Q pode ser verdadeiro ou falso, né? Então, temos duas possibilidades com P verdadeiro. Agora, com P falso, nós também temos duas possibilidades com Q falso, que são Q verdadeiro e Q falso. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que resolver os parênteses, tá? Pode pôr até mais um parênteses aqui para não confundir. Então, ó, eu tenho P e Q e não P condiciona Q. Então, vamos resolver esse parênteses primeiro aqui, ó, que tá fácil. Só envolve P e Q, ó. P e Q eu já tenho. Então, é P e Q. No E, na conjunção, ela só é verdadeira quando ambas são verdadeiras, né? Então, é verdadeiro, 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 falso, 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 verdadeiro, falso, 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 falso. Beleza, isso aqui tá pronto. Antes de fazer esse outro, tem que resolver essa parte aqui, ó. Então, ó, eu tenho a negação de P condiciona Q. Então não dá para fazer direto, né? Primeiro, então, eu tenho que fazer o P condiciona Q e só depois fazer o não P condiciona Q. Ó, cuidado que do jeito que eu escrevi aqui, ó, tá assim. Não P condiciona Q. Isso aqui significa que eu estou negando toda essa proposição aqui, tá? Como é que eu sei que eu estou negando tudo? Por causa do parênteses, tá? Se não tivesse o parênteses, então eu vou adotar sempre o parênteses de agora em diante para não confundir, porque se eu colocar assim, vocês podem se confundir, vocês não vão saber se eu estou falando, a negação é só do P ou a negação é de tudo, tá? Igual é aqui. Então por isso que eu vou tentar sempre colocar o parênteses, tá? Então vamos lá. Primeiro fazer P condiciona Q. Resolver esse parênteses aqui primeiro. Então é P condiciona Q. Verdadeiro, 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 falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Então, antes de terminar, então, tem que fazer a negação de P condiciona Q. Bom, P condiciona Q, tá aqui a coluna dele. Então tem que negar essa coluna. Negação é só trocar os valores verdades. Verdadeiro vira falso, falso vira verdadeiro e assim por diante. Bom, agora eu posso resolver, né? O R. Porque eu tenho que pegar o P e Q, então essa coluna aqui, e o não P condiciona não Q, que é essa coluna aqui. E eu vou combinar as duas utilizando a disjunção. Então lembrando, essa aqui só é falsa quando ambas são falsas. Então é verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, 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 falso. Ok? Então assim,
Se a gente souber de cabeça as tabelas verdades daquelas 5 operações que eu passei na aula passada, da negação, da conjunção, da disjunção, do condicional e do bicondicional, eu faço resolvo qualquer exercício envolvendo tabela verdade, tá? Vamos fazer isso aqui então. De novo, porque como é muito grande essa proposição, eu vou chamar ela de R, tá? Bom, de novo aqui, ó. Só tenho P e Q, né? São as únicas proposições envolvidas na construção da proposição R. Então vamos colocar aqui P e Q e todas as possibilidades. Então é verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Primeiro vamos resolver os parênteses. Então, outra coisa, sempre de dentro para fora, tá? Então, o primeiro parênteses para resolver aqui é o P e Q. No E, na conjunção, ele só é falso quando ambas são falsas, né? Então, não, perdão, ao contrário. Ela só é verdadeira quando ambas são verdadeiras. Então, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, falso, 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 falso. Aqui, ó, eu tenho o não P ou Q. Então, primeiro resolve parênteses de dentro, tá? Então, primeiro fazemos o P ou Q. Faltou colocar uma coluna aqui. Vamos lá, P ou Q? Na disjunção, então só lembrando, ela só é falsa quando ambas são falsas. Então é essa com essa, tá? Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso, falso. Aí agora tem que negar P ou Q. Então vai ficar verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Aí vamos fazer então aqui a última coluna, que é todas as proposições. Então eu tenho que pegar P ou Q. P e Q, que é essa proposição, essa coluna, com não P ou Q, com essa coluna aqui. E usar a disjunção, tá? Então é verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, verdadeiro. Mais um exemplo aqui. Essa proposição aqui, P condiciona Q ou não P condiciona Q. Então primeiro resolvemos os parênteses, né? Então só tenho duas proposições envolvidas aqui. Então a gente sempre começa do mesmo jeito, tá? Lista todas as possibilidades aqui. Então o primeiro parênteses aqui, ó, tem o P condiciona Q. Então é essa aqui que condiciona essa coluna. Verdadeiro, 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 falso. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Agora aqui, ó, de novo, tem dois parênteses, tá? Então tem a negação do P condiciona Q. Então, o P condiciona Q que eu já acabei de fazer, ó. Então eu só tenho que negar ela, tá? Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Agora o que tem que fazer é P condiciona Q, essa aqui é a primeira, ou não P, que é essa aqui. Não P condiciona Q. Eu vou juntar as duas pelo conectivo da disjunção. Então é o caso do ou, né? Então verdadeiro, bom, isso aqui eu chamei de R.
Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Então, na próxima aula a gente vai estudar esses casos em que as tabelas verdades dá tudo verdadeiro na última coluna, tá? Ou seja, essa proposição aqui, ó, ela é sempre verdadeira, independentemente se a P é verdadeira ou falsa ou a Q é verdadeira ou falsa. Ó, em todas as possibilidades aqui, essa proposição é verdadeira. Isso aqui é um exemplo que a gente chama de tautologia, tá? Isso aqui vai ser conteúdo da próxima aula. Vamos lá então, esse aqui agora. Não a negação da negação de P e a negação de Q. Então, de novo, ó, aqui só tem P e Q, né? Então, listando todas as possibilidades. Eles podem ser verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Então, aqui eu tenho que resolver primeiro não P. E eu tenho ali o não Q, né? Só para depois juntar as duas com o conectivo da conjunção. Negação de P, então é só trocar o valor verdade. Vai ficar falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Negação de Q, mesma coisa. A gente só vai trocar o valor verdade da proposição Q. Falso, verdadeiro, fica falso, verdadeiro. Agora, vamos resolver esse colchetes aqui, ó. Então tem que pegar não P com a não Q. E combinar as duas com a conjunção. Conjunção é o E da língua portuguesa. Então só é verdadeira quando ambas são verdadeiras. Então é não P e não Q. Falso, falso. Falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. E agora R é a negação disso aqui. A negação disso aqui tudo. Ou seja, tem que negar os valores verdades dessa coluna aqui. Então vamos lá, verdadeiro. Como é que dizer? Falso. A negação é verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Vamos ver isso aqui então agora. Parece simples aqui, mas são vários passos que nós temos que fazer, tá? Aqui. Bom, só tem o P e Q envolvidos aqui, então vamos lá. A gente sempre começa da mesma forma, tá? Então, primeira coisa, parênteses aqui, ó, não Q. Então tem que negar o Q. Então essa coluna fica falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Agora não tem a parênteses, mas tem que fazer o colchetes. P e não Q. Então tem que combinar essa coluna com essa com a conjunção. Verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Ó, cuidado, tá? É a primeira coluna com a terceira, tá? Essa coluna com essa. Verdadeiro, 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 falso, falso. Falso, falso, verdadeiro, falso. Agora só falta para terminar, tenho que negar tudo que está em colchetes, ou seja, tem que negar o valor verdade dessa coluna. Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Que é essa proposição que envolve três proposições básicas, né? P, Q e R, tá? Então S, vou te chamar de R aqui, mas eu tenho um R aqui, tá? Então tá, eu digitei errado. Então S é a proposição P condiciona Q e Q condiciona R. Como nós temos então três tabelas, três proposições aqui na construção dessa proposição maior aqui, a nossa tabela vai ter 8 linhas, tá? Porque funciona assim, se vocês pararem de pensar. Cada, é, todos os exemplos tinham só P e Q, né?
Ou seja, tinha duas proposições envolvidas. Quantas linhas eu tinha? 4 linhas. Ou seja, 2 ao quadrado linhas. Agora que eu tenho 3 proposições envolvidas, P, Q e R, o que acontece? P, Q e R são 3 proposições, né? Então isso vai implicar que eu vou ter 8 linhas na minha tabela verdade, tá? Até coloquei aqui 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Porque são todas as possibilidades de verdadeiro e falso para essas 3 proposições. E se você olhar o 8, pode ser escrito como 2 elevado ao cubo. Então o que acontece? Se eu tenho n proposições combinadas por meio dos conectivos para formar uma nova proposição, quando eu fizer a tabela verdade, eu terei 2 elevado a n linhas na minha tabela verdade, tá? Só uma observação aqui para fazer aqui. Então vamos lá. Então, aqui tem que tomar mais cuidado para não errar, tá? Então, toda hora eu faço isso. Listar todas as possibilidades, né? Então o P pode ser verdadeiro ou falso. Se ele for verdadeiro, o Q também tem duas possibilidades, verdadeiro ou falso. Mas o Q sendo verdadeiro, o R tem duas possibilidades, verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou verdadeiro. Além de verdadeiro, o Q pode ser falso. Então, para cada possibilidade de Q, temos duas possibilidades para R, verdadeiro ou falso. Então, aqui também pode ser falso e aqui tudo verdadeiro. Agora tem que listar todas as possibilidades com P falso. Então, é falso, verdadeiro, verdadeiro. Falso, verdadeiro, falso. Falso, falso, verdadeiro. Falso, falso, falso. Então, até chegar em... Então, listei todas as possibilidades. Então, vamos lá agora. Tem que fazer P condiciona Q primeiro. E depois eu faço o Q condiciona R. Aí no final a gente calculou S, que é combinar essas duas com a conjunção. Então, P condiciona Q. Então, vou olhar para a primeira e segunda colunas. Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Mas se vocês lembram da aula passada que eu disse, no condicional, se a primeira é falsa, automaticamente o condicional é verdadeiro. Então aqui, ó, o P daqui para baixo é tudo sempre falso. Então aqui, o condicional é sempre verdadeiro, tá? Nem precisa olhar o valor verdade da segunda aqui. Agora vamos fazer o que condicionar R. Mesma coisa, tá? Condicional, só que agora eu vou olhar a segunda coluna implicando a terceira. Verdadeiro, 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 falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, 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 falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Agora no S, que é tudo isso aqui, eu tenho que juntar essa coluna com essa, combinar elas usando o condicional, conectivo, perdão, condicional, conjunção. Então a gente vai olhar essa proposição e essa, tá? Lembrando que na conjunção ela só é verdadeira quando ambas são verdadeiras. Então é verdadeiro, 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 falso, 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 verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro e verdadeiro. Tá. Agora aqui eu preparei mais 4 exemplos de algumas regrinhas que a gente conhece que tem nomes, tá? Então vou mostrar que a adição, a simplificação, o modus ponens, e a gente vai fazer a tabela verdade também do silogismo hipotético, tá? Bom,
esse aqui é o nome dessa regrinha aqui, tá? Não se preocupa na aula de hoje com o nome, só se preocupa com a tabela verdade, tá? Aqui na próxima aula, quando eu falar de tautologia, a gente vai ver então que a adição é uma tautologia. O que eu quero dizer? Aqui no final, quando a gente fizer a tabela verdade aqui, vai aparecer verdadeiro em todas as linhas. Então vamos lá, aqui ó, só tenho duas proposições envolvidas, P e Q. Então listando todas as possibilidades, são verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Aqui ó, é P condiciona P ou Q. Então primeiro resolve parênteses. P ou Q. Verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, falso. Agora eu posso terminar, né? Que é P condiciona P o quê? Então, lembrando, é essa tabela condiciona essa. Então, eu posso assim, coluna 1 condiciona coluna 3, tá? Esquece essa coluna aqui por enquanto. Então é verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Ok? Então isso aqui deu o que nós chamamos de tautologia. De novo, tá? Isso aqui é conta da próxima aula. Estou comentando aqui, mas... E quando a tautologia envolve uma condicional, a gente chama de implicação. E a gente vai simbolizar essa proposição aqui assim, ó. Então, quando eu tiver essa seta aqui com duas barrinhas assim, isso aqui significa que é esse cara aqui, essa proposição é uma tautologia, tá? De novo, tautologia é qualquer proposição que quando você faz a tabela verdade é tudo verdadeiro. Que é a mesma coisa que dizer que a proposição aqui é sempre verdadeira, independentemente de P e Q serem verdadeiros ou falsos. Vamos mostrar que isso aqui também é uma implicação. Então, de novo, só tem P e Q. Vamos listar todas as possibilidades. Então, primeiro tem que resolver o parênteses, né? Primeiro a gente faz P e Q. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso, falso. Falso, verdadeiro, falso. Falso, falso, falso. Agora vamos lá. P e Q condiciona P. Aqui é o condicional. Então lembrando, tem que tomar cuidado com a ordem. Então a gente vai fazer essa coluna, tá? É P e Q condiciona P. Então é essa coluna aqui que está condicionando essa, tá? Então é daqui para lá que a gente vai ler. É verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Ó, no condicional é importante olhar a ordem, tá? Eu comentei na aula passada. Que se eu olhar daqui para cá, de P condiciona P e Q, vai dar errado. Tem que tomar cuidado com a ordem. Verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Então, de novo, isso aqui deu uma implicação, deu uma tautologia, tá? Então, vamos lá fazer agora isso aqui. Essa regrinha aqui é conhecida como modus ponens. Ó, e essas que eu estou passando são importantes, tá? Todas essas que eu coloquei nome são importantes. Além de simbolizar assim, às vezes a gente pode simbolizar assim. Por exemplo, nesse caso, eu posso... Então, essa barra que significa o quê? Que se eu tenho P, então eu posso concluir P o quê? Essa aqui, como é que a gente pode ler? Pode simbolizar assim, se eu tenho P e tenho Q, então eu posso concluir P. Essa aqui, como a gente pode ler? Se eu sei que P é verdadeiro, eu sei que P condiciona Q também é verdadeiro, eu sei que P e P condiciona Q é verdadeiro. Então eu posso concluir que Q é verdadeiro. É isso que a gente vai provar quando a gente faz isso aqui.
Essa tabela é verdade, a gente está provando isso aqui, ó. Então, de novo, aqui só tenho P e Q. Listando todas as possibilidades. Eu tenho verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Primeiro parênteses é P condiciona Q. Então, nessa ordem, né? P condiciona Q. Essa condiciona essa. Verdadeiro, 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 falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Agora, ó, fazer o colchetes. É P e P condiciona Q. Então é essa coluna aqui e essa. Vou apagar aqui para não ficar feio. Então é verdadeiro, 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 falso, 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 verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso. Agora tem que fazer coloquei uma coluna a mais aqui. Agora tem que fazer o R, né? Porque ó, o que está entre colchetes já fiz aqui. Então falta fazer tudo isso, condiciona aqui. Então é essa coluna condiciona essa agora, tá? Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Tá? Desconsidera essa coluna aqui. Bom, e último exemplo, então a gente vai fazer o silogismo hipotético. Vou mostrar então que ele é uma tautologia. Então o que eu estou falando, o que essa regra diz? Diz que se eu sei que P condiciona Q, e eu também sei que Q condiciona R, então eu posso concluir que a proposição P condiciona a proposição R. Então, basicamente eu sei que se eu combinar essas duas com a conjunção, essa aqui isso aqui é verdadeiro. Então aqui ó, essa proposição envolve três, né? Três proposições P, Q e R. Então lista todas as possibilidades. Verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Agora é falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, falso, falso, falso. Vamos resolver primeiro os parênteses aqui. Então, o primeiro que tem ali é o P condiciona Q. Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. E aqui é tudo verdadeiro, que P é tudo falso aqui. Verdadeiro, 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 verdadeiro. Tem o outro aqui, ó. Q condiciona R. Então é esse e esse. Verdadeiro, 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 falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, 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 falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro. Ó, fiz esses dois, agora eu posso combinar essas duas colunas com a conjunção. P e Q condiciona R. Com E, né? Com condicional. Então só é verdadeiro quando ambas são verdadeiros. Tá? É verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso, falso. Falso, verdadeiro, falso. Falso, verdadeiro, falso. Verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, 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 verdadeiro.
Tá, essa parte eu fiz toda. Falta fazer isso aqui, ó. P condiciona R. P condiciona R. Então é a primeira coluna condiciona a terceira. Verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro, falso. Falso. Verdadeiro, verdadeiro. 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 Falso. Falso. Falso, verdadeiro. Aqui é falso. Daqui pra baixo é tudo verdadeiro, né? Porque a P é sempre... Deixa eu fazer de novo aqui que eu escrevi errado. É P condiciona R, né? Mas eu fiz certo. Verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro, falso. Falso. Verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro com falso. Falso. Agora aqui pra baixo é tudo verdadeiro porque a P é falsa, tá? Então, eu tenho P condiciona R. Se P é falsa, então automaticamente P condiciona Q é verdadeira, tá? Então aqui é tudo verdadeiro. Então, agora tem que fazer tudo está entre colchetes, ou seja, essa coluna aqui condiciona PR, condiciona essa aqui, ó. Então, essa coluna condiciona essa. Isso, esse S aqui é tudo isso aqui, tá? Chamei de S. Aqui, ó. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso, verdadeiro. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro. Bom, então a aula de hoje era isso.